Sim. Bom, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico acerca da doutrina. Nós estamos aqui no vídeo de número 4, parte 4 do nosso estudo sobre a doutrina bíblica, ok? Nós estamos falando da doutrina bíblica, não estamos falando aqui de doutrina das denominações, ok? Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Nós vamos começar aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, e temos como referência Efésios capítulo 4, verso 14, que diz assim: Só podemos seguir a doutrina de uma pessoa, o ensinamento de uma pessoa, se, né, seu modo de viver e fé, quando está pregando e ensinando doutrina conforme a doutrina de Jesus. Então, nós vemos que só podemos seguir a doutrina de um pastor, a doutrina de um apóstolo, se você faz parte de uma igreja que tem apóstolo, de uma igreja que tem bispo, você só pode seguir a doutrina dele se a doutrina que ele está pregando, ela é a mesma doutrina de Jesus Cristo. Porque do contrário, você não pode seguir as doutrinas que os homens estão pregando, porque são doutrinas falsas, doutrinas criadas pela imaginação e egoísmo e ganância dos homens. Então, isso é muito importante entendermos. Bom, em segundo João, capítulo 1, verso 9, e em Hebreus 6, 1, nós vemos algo muito importante, que diz assim: uma forma de saber se a pessoa é de Deus é. Como que você sabe que uma pessoa é de Deus, que uma pessoa, um homem ou mulher de Deus, que essa pessoa está pregando a doutrina bíblica? Você tem que observar se ela persevera na doutrina. Esse é o sinal de que a pessoa é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque Deus não usa somente o homem, mas usa também a mulher, as crianças. Ele usa quem ele quer, como diz o louvor do grupo, né, 4 por 1. Se uma pessoa ela está perseverando no ensino da sã doutrina, não quer dizer que a pessoa é fanática. Significa que a pessoa está sendo fiel a Deus. E esse sentimento, essa verdade que você consegue constatar pelo testemunho, é o sinal de que a pessoa realmente ela serve a Deus. A perseverança na sã doutrina, nas escrituras sagradas. Não tem esse negócio de atualizar a Bíblia, como muitos que estão desviados estão pregando aí. A Bíblia tem que ser atualizada. Isso é conversa de quem se desviou e está se apostatando da fé. Se a pessoa fala que tem que atualizar a Bíblia, saiba que é uma pessoa totalmente desviada. Sai fora dela, pare de assistir os vídeos dela, pare de curtir. Se você faz parte da igreja onde fala de alguma igreja que fala dessa maneira, que Deus agora está incluindo as pessoas, que Deus ele é amor, ele olha o coração, saiba que essa igreja é uma falsa igreja, é um clube religioso, como diz o pastor Rodrigo Silva. Bom, continuando aqui no nosso estudo sobre doutrina, olha só o que diz 2 João capítulo 1, 10 e Gálatas capítulo 1, 9. Se alguém quer entrar em nossa casa para ensinar doutrina, esta deve ser a doutrina de Cristo. Do contrário, não podemos aceitar a visita de religiões e doutrinas que não são doutrinas de Jesus. Nós sabemos que existe um grupo muito famoso que vai de casa em casa pregando o evangelho, pregando as boas novas do reino. Porém, nós sabemos que as doutrinas que eles abraçam, as doutrinas que eles professam, na sua grande maioria são doutrinas falsas, heréticas, que não estão conforme as escrituras sagradas. E não somente esse grupo que você sabe muito bem
quem são, mas qualquer grupo, qualquer religião que venha querer pregar para você um outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo, você não pode aceitar a visita. Você agradece a visita, você agradece o atendimento, a atenção, você abençoa as pessoas, mas você não aceita para que você não possa realmente se contaminar com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Então é bíblico você rejeitar ensinamento falso, rejeitar visita de pessoas que querem entrar na sua casa para, entre aspas, pregar o evangelho ou pregar o reino de Deus. Mesmo que essas pessoas tenham boa vontade, muitas estão realmente enganadas, crendo que estão pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira e única religião, porém essas pessoas estão enganadas, estão cegas espiritualmente e doutrinariamente estão realmente erradas, porque estão pregando doutrinas heréticas que não estão conforme a palavra do Senhor. Então é bíblico não aceitar a visita de pregações de religiões que não professam a fé cristã na sua essência. Bom, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6, e 1 Coríntios, verso 14, versos 26 e 30, diz assim: o nosso tempo de culto deve ser proveitoso para adoração e aprendizado da doutrina verdadeira. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, nada de ficar enchendo linguiça, contando piada e histórias pessoais que não trazem doutrina bíblica. Nós temos que entender isso aqui muito profundamente. Quando nós estamos no culto, nós temos que estar entregando a nossa adoração, porque culto é você ir oferecer adoração a Deus, é você ir entregar a sua adoração, o seu louvor, a sua vida, realmente a sua força, é você ofertar o seu dinheiro, a sua oferta generosa, é você realmente contribuir com os dons e talentos que Deus te deu. É você contribuir com a sua profissão, com as habilidades que Deus também te deu, com a sua formação, seja ela qual for. E quando nós estamos no culto, nós temos que pregar doutrina. Muitos púlpitos estão simplesmente pregando profetada. Muitos cultos, as pessoas estão pregando apenas histórias pessoais. Muitos púlpitos estão pregando piada e o povo sofrendo, gemendo e continuando na ignorância bíblica. Então, nosso culto, ele tem que ser um culto bíblico. E o que que é um culto bíblico? O que que é um culto realmente de adoração a Deus? É um culto onde a doutrina ela é pregada, onde o louvor é realmente voltado para a glória de Deus e a pregação é uma pregação realmente teocêntrica, que leve as pessoas até Deus e não ficar falando da minha história, da minha experiência. Então, isso é muito importante. Bom, vamos caminhar um pouco. Estamos agora em 1 Coríntios, capítulo 26 e 1 Coríntios, também, capítulo 14, verso 27, diz o seguinte: a doutrina é parte fundamental do culto. Quando nos ajuntamos como igreja, devemos ter a doutrina em nossas reuniões. Temos que sair das reuniões de culto edificados na doutrina, na palavra de Deus e não vazios. Olha só que interessante. Todo culto, nós temos que sair do culto cheios realmente da presença de Deus, cheios da graça de Deus e também cheios, realmente plenos do conhecimento da doutrina bíblica. Nós não podemos entrar num culto vazio e sairmos mais vazios ainda. Por isso que muitas pessoas estão se desviando, estão se tornando desigrejados no sentido bem negativo, porque no meio dos desigrejados existe um grupo que realmente se revoltou contra a igreja, se revoltou até mesmo contra Cristo. Então, muitas pessoas estão abandonando as denominações não porque elas são ruins ou rebeldes, mas porque nos seus púlpitos não está tendo
a verdadeira palavra de Deus. Elas estão entrando vazias e saindo mais vazias ainda, porque está faltando palavra. Toda igreja cristã, o cristianismo, o ministério de Jesus foi baseado no ensino da doutrina, no ensino da palavra. Jesus, na sua maior parte aqui na terra, ele esteve o quê? O tempo todo fazendo o quê? Ensinando, realmente pregando o reino de Deus, doutrina, palavra. Jesus operava milagres, sinais, maravilhas, libertação, curas, porém, o ministério de Jesus, assim como dos apóstolos, dos discípulos, é um ministério de pregação, não somente pregação por pregar, mas uma pregação ungida, que vem juntamente com essa pregação, vem realmente a manifestação do poder de Deus na vida de todos aqueles que estão ali ouvindo a pregação da palavra de Deus. Ok? Então, isso é muito importante. Bom, Apocalipse capítulo 2, 14 e Hebreus 13, 4, nós podemos aprender com esses capítulos o seguinte: olha só que interessante. Toda doutrina que leva as pessoas para alguma prática de doação do corpo, sensualidade permitida, deve ser combatida. Não é doutrina de Deus. Então, toda doutrina, todo uso e costume que leva as pessoas de uma determinada denominação a aceitar que as pessoas venham andar de forma sensual, essa doutrina não é bíblica. Ela é carnal e ela tem que ser combatida e deve ser realmente denunciada. Por quê? O povo de Deus não pode andar de forma sensual. O povo de Deus tem que andar com bom senso. São coisas totalmente diferentes. O homem e a mulher, a criança, o jovem, o adolescente cristão, o adorador, ele tem que andar com modéstia. Não quer dizer que a pessoa tem que usar uma roupa tampando todo o seu corpo. Não. Usar terno e paletó 24 horas, dormir de terno, tomar banho de terno, tomar banho de vestido, dormir de vestido, não é isso. Significa ter bom senso. E isso também é doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica ela não age somente no interior, mas ela age também no exterior. A roupa que nós usamos também vai falar muito sobre aquilo que nós cremos e sobre aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Se nós não aprendemos da palavra de Deus de forma correta, como que nós vamos realmente andar segundo a doutrina? E segundo a doutrina, nós temos que andar em modéstia. Nós temos que evitar tudo que nos leva à sensualidade e tudo que nos leva à idolatria. Se o ensinamento que eu estou tendo, se realmente a forma de culto que eu estou participando está me levando a idolatrar a instituição, é pecado, tem que ser rejeitado. Se eu estou idolatrando o pastor, a liderança ou qualquer que seja o líder e não estou adorando a Deus, eu estou colocando a estrutura da igreja, o ambiente da igreja, eu estou realmente dando mais valor ao ambiente do louvor da igreja, aos eventos da igreja do que a Deus, isso é idolatria. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Não somente imagens, homens, pregadores, enfim, artistas, jogadores, enfim, políticos, tudo que eu coloco no lugar de Deus é idolatria. Então, eu tenho que evitar e rejeitar tudo isso, porque não é a vontade de Deus. Bom, nós vamos agora passar para o finalzinho aqui, que diz assim: Apocalipse capítulo 2, 24 e 2 Coríntios capítulo 11, 3 diz assim, olha que interessante. Devemos evitar todo tipo de ensino que tem uma pretensa profundeza de conhecimento. Como vemos em várias religiões satanistas e ocultistas, existe a propaganda que as profundezas de Satanás.
nos dará conhecimentos secretos e, entre aspas, profundos. Isso é engano demoníaco que deve ser combatido com a palavra de Deus. Então, tome muito cuidado com esses pregadores, com esses profetas, essas profetisas que ficam falando que estão tendo revelações profundas da parte de Deus, que estão recebendo mistérios que nunca foram revelados. Ora, toda profecia, toda revelação de Deus estão contidos na palavra de Deus. Se Deus tem alguma novidade, essa novidade já está na palavra de Deus e Deus vai nos mostrar essa verdade, não trazendo novas verdades que nós não temos já escritas na palavra de Deus. Portanto, tome muito cuidado com essas pessoas que falam que têm um conhecimento profundo de Deus, que Deus está revelando coisas grandiosas. Tome muito cuidado. Não estou falando para você poder se tornar uma pessoa incrédula, mas como cristãos nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas, porque todo falso ensino, ele não vai vir caracterizado como falso ensino. Os falsos profetas vão pregar a palavra de Deus, mas no meio eles vão começar a realmente a colocar os seus falsos ensinos, as heresias. Ninguém começa acreditando numa heresia assim de imediato. As pessoas são enganadas aos poucos. Então, tome cuidado com aquilo que você está aprendendo com os seus ensinadores. O que que os seus ensinadores estão te ensinando? O que que os seus pregadores que você segue estão pregando? Ou qual ensinamento, qual a doutrina que eles estão passando para você? Se a doutrina que você está recebendo, que você está se alimentando aí na sua igreja, que você está se alimentando através das redes sociais, não está conforme a palavra de Deus, então saia fora, porque você pode correr o risco de contaminar até mesmo o seu espírito. Tome cuidado, porque nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa alma, mas também nós temos que cuidar do nosso espírito. Então, toda adoração, toda espiritualidade que é contrária à palavra de Deus tem que ser rejeitada. Nós temos que seguir no caminho de Jesus, nós temos que seguir no caminho da palavra de Deus. A doutrina bíblica não é para poder matar ninguém, mas é para poder realmente matar o pecado, matar tudo aquilo que é falso ensinamento. A doutrina bíblica é para nos dar vida, e a vida ela está em Jesus, e nós não podemos nos desviar dos ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, seu ministério. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam aprender sobre a genuína e verdadeira doutrina bíblica. Que você possa ser ricamente abençoado. Deixe aqui o seu comentário, coloque aqui o que você entendeu, aquilo que você não entendeu, para que nós juntos possamos aprender juntos mais acerca da doutrina bíblica. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.